Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Muito seguro de que, apesar de todas as tentativas de trambicagem da politicalha paulo-freireana do Fazendão, nada muda. Jair Highlander Bolsonaro, mesmo preso, continua honesto, honrado e amado. O cachaceiro corno e ladrão de velhinhos e aposentados continua sendo o maior ladrão da história do Brasil, vigarista, ex-presidiário e cachaceiro. E ladrão. Hoje, 1º de outubro de 2025, é o Dia do Vendedor, o Dia Nacional do Idoso, o Dia Mundial da Música, o Dia Mundial da Urticária, o Dia Internacional do Café, o Dia Nacional do Vereador, o Dia Mundial do Vegetarianismo, o Dia do Representante Comercial, o Dia Internacional da Terceira Idade e o início do Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro estáveis com tendência de alta, bolsa de valores e Bitcoin em baixa, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Na Gazeta Brasil, a informação de que Eduardo Taliaferro, ex-amarra-cachorro do satânico psicopata golpista no Sindicato do Crime Organizado, foi conduzido hoje a uma delegacia na Itália. Segundo o advogado dele, Eduardo Kuntz, a medida tem caráter cautelar, restringindo a circulação do cliente, mas não se trata de prisão. De acordo com informações preliminares, a polícia italiana teria levado Taliaferro para notificá-lo formalmente da decisão que o impede de deixar a cidade onde ele reside. Aliás, o bandido que virou delator, Eduardo Taliaferro, agora está descrevendo as perseguições do satânico psicopata golpista a pessoas residentes fora do país. O ex-sabujo do verdadeiro golpista de toga afirmou que deverá apresentar novas denúncias que mostram a perseguição do psicopata, cujo nome não se pronuncia aqui, contra investigados que moram no exterior. De acordo com Taliaferro, as ações que envolviam a remoção de sites e perfis em redes sociais violariam a soberania de países estrangeiros. A partir do fato de que já é do seu conhecimento a respeito da completamente inesperada e truculenta remoção dos meus 2 canais no YouTube no dia 25 de março deste ano, eu confesso que tenho curiosidade de saber se o meu nome aparece nessa lista do ex-sabujo do psicopata. Cidadão norte-americano, morando em território dos Estados Unidos, publicando material a partir de uma plataforma dos Estados Unidos, subitamente defenestrado sem alerta, sem aviso, sem justificativa, sem explicação. Como já fui vítima desse doente mental enquanto vivia no Fazendão, e o modus operandi foi exatamente o mesmo, seria muito interessante confirmar que eu fui atingido por ele, estando permanentemente longe do Brasil. Você sabe que o CL News procura de todas as maneiras possíveis não dar ibope a criminoso ou a alguém explicitamente imbecil ou compartilhar conversa de bêbado sem futuro. Você sabe, é preciso informar, mas não se deve baixar o nível. De vez em quando, no entanto, a cretinice é tão grande, mas tão grande, que é impossível não registrar o acontecimento. Agora, por exemplo, uma das figuras mais repulsivas da gangue de 11 meliantes de toga que infesta o Sindicato do Crime Organizado lá na Praça dos Três Podres Poderes e que, segundo as especulações cada vez mais insistentes, está com o fiofó na seringa para ser torado pela lei global Magnitsky,
abriu uma boca maior do que a cara para defender a criação de uma lei destinada a blindar as autoridades do fazendão de sanções internacionais. É simplesmente inacreditável que alguém numa posição de destaque como a dele tenha a falta de vergonha na cara de aparecer com uma conversa fiada dessas. É muita cretinice junta, viu? Eu recebi uma reflexão sobre a atuação da Suprema Corte dos Estados Unidos, com anos-luz de diferença para o que acontece no Fazendão, e por isso eu compartilho com você. Os 9 juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos ganham um salário fixo que lhes permite uma vida bastante digna e confortável. E mais nada. Cada um deles tem direito a 4. Isso mesmo, somente 4 assessores. E assim mesmo, assessores temporários, com um mandato de 1 ano. Não há auxílios para moradia, paletó ou combustível. Só o presidente da corte tem um carro oficial com motorista, enquanto os demais têm direito apenas ao uso de uma vaga na garagem do tribunal. Uso de jatinhos? Nem pensar. Os 9 juízes discutem apenas temas relacionados às leis federais, incluindo a Constituição norte-americana, algo facilitado por ela ter apenas 7 artigos e se manter inalterada há 233 anos, exceto pela inclusão de 27 emendas, inclusive uma que proíbe o Congresso de votar leis com qualquer tipo de censura à imprensa ou à liberdade de expressão e de manifestação. Os julgamentos obedecem a uma severa rotina. Ouvidas as partes e testemunhas e cotejadas as provas, os juízes se reúnem a portas fechadas, sozinhos, sendo que até os assessores são proibidos de entrar para oferecer água. Uma vez obtido o consenso, o lado vencedor fica encarregado de redigir o acórdão, só então anunciado em plenário. É simples assim o funcionamento da Corte Suprema da mais rica potência democrática do mundo. Não se discutem habeas corpus a políticos ou empresários, até mesmo porque aqui nos Estados Unidos da América nem o presidente da República tem foro privilegiado. Todos são julgados pela justiça comum e podem ser detidos logo após a decisão em primeira instância, aguardando presos o julgamento dos recursos e saindo algemados. A imensa maioria do povo norte-americano não conhece os rostos desses ministros da Suprema Corte e nem sabe os nomes deles, até mesmo porque juiz aqui não dá entrevistas, fica longe dos holofotes, não fala fora dos autos e jamais se manifesta sobre assuntos ou pessoas, justamente pela possibilidade de que um dia ele possa vir a julgar essas mesmas pessoas. Raríssimas são as decisões monocráticas e elas não se aplicam a temas que afetem direta e profundamente a vida dos cidadãos. Por esse conjunto admirável de características positivas, principalmente o distanciamento seguro da política, a Suprema Corte dos Estados Unidos é extremamente respeitada, inexistindo quaisquer motivos para manifestações contrárias à existência dela. Você já está vendo o CL News e o segmento de orações no site clnewsoficial.com? Então, deixe seu comentário sobre as informações que você acabou de receber. Clique no título do CL News, que está na cor azul, e o espaço para você fazer seu comentário estará aberto. Comente, dê sugestões, elogie, critique. O espaço é seu. clnewsoficial.com. Na Gazeta Brasil, a informação de que o Ibovespa encerrou o primeiro pregão de outubro em queda, refletindo ajustes de posições após o desempenho positivo de setembro, período em que a Bolsa Brasileira atingiu novas máximas. Hoje,
O principal índice da B3 caiu 0,49%, chegando aos 145.517 pontos. O cenário internacional influenciou o movimento. Dados de emprego dos Estados Unidos reforçaram as expectativas de cortes adicionais na taxa de juros, alimentando o fôlego do mercado, mas também acendendo alertas sobre a saúde da maior economia do mundo. Além disso, os investidores acompanharam a falta de acordo entre democratas e republicanos sobre um projeto orçamentário que visa estender o financiamento federal, uma situação que provocou uma paralisação parcial do governo norte-americano. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o Pix tem, a partir de hoje, o chamado botão de contestação. A nova medida poderá ser acionada pelo aplicativo da instituição financeira somente para casos de fraude, golpe e coerção. Uma pesquisa revela a queda no consumo de café entre os brasileiros. A principal razão para a diminuição é o valor do produto, que, de acordo com o IBGE, subiu 60,8% nos últimos 12 meses. A Justiça com J minúsculo de Minas Gerais, contaminada pela esquerdopatia, suspendeu uma lei que permitia o uso de bíblias como material escolar em Belo Horizonte. A decisão proferida destacou o chamado caráter laico do ensino e a inconstitucionalidade da lei local para decidir sobre o conteúdo de educação, algo que seria de competência exclusiva da União, ou seja, do consórcio de criminosos que atualmente age para destruir o Estado brasileiro sob todos os ângulos, especialmente o moral, né? Enquanto isso, o portal Diário 360 informa que, se em Minas Gerais a Bíblia é proibida dentro da sala de aula, uma escola da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, compara Hitler, Mussolini e Donald Trump numa prova de história. O canalha Paulo Freire, padroeiro dessa canalice, deve estar em êxtase, deitado no mármore do inferno. E, por falar nesses seres de natureza indefinida, surge a notícia na revista Oeste de que uma vereadora de uma cidade amazonense diz ser a favor da violência contra a mulher. Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, fez um discurso na Câmara Municipal de Borba, lá no Amazonas, dizendo que tem mulher que merece apanhar e que, quando o homem bate na mulher, ela aprova. Pelo visto, ela andou lendo algumas crônicas de Nelson Rodrigues, ficou confusa e precisou que alguém chamasse a atenção dela, né? Diante da repercussão, ela até se retratou, mas depois que a palavra sai da boca, não tem volta, né? Você sabe. Um novo estudo tenta compreender e evitar as turbulências em voos. Descrever fenômenos turbulentos de maneira matemática é um dos desafios mais antigos da física. Um estudo recente, conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia e da Universidade de Oslo, propõe um novo modelo matemático que pode ajudar a explicar a ocorrência de fenômenos de turbulência. Só falta ver agora se funciona, né? O mês de outubro chega trazendo belos fenômenos astronômicos para aqueles que gostam de observar o céu durante a noite. A primeira superlua do ano e a chuva de meteoros Oriônidas são os destaques do mês. A lua cheia, que ocorre no dia 7 de outubro, será a primeira de 3 superluas que vão aparecer nos últimos meses de 2025. Já a chuva de meteoros Oriônidas poderá ser observada na madrugada do dia 21 de outubro. E o Monte Olimpo, em Marte, o vulcão que faz o Everest parecer pequeno. Formado ao longo de milhões de anos, o Monte Olimpo está ajudando os cientistas a entender a geologia de Marte e levanta novas hipóteses sobre a presença de água, gelo e atividade vulcânica no planeta vermelho. Na Gazeta do Povo, a informação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um prazo de 3 ou 4 dias
para que o grupo terrorista Hamas dê uma resposta ao plano apresentado ontem para encerrar a guerra com Israel na faixa de Gaza, que já dura quase 2 anos. Lembrando que todos os países árabes aderiram, os países muçulmanos todos aderiram e Israel aderiu. Perguntado sobre o que acontecerá se o Hamas não concordar com o plano, Trump respondeu que isso representaria um fim muito triste. A proposta de 20 pontos de Trump inclui um cessar-fogo imediato, a retirada gradual das tropas israelenses, a libertação de todos os reféns do Hamas em troca de prisioneiros palestinos e a entrada de ajuda humanitária no enclave. O plano também prevê um governo de transição para a faixa de Gaza, sem a participação do Hamas, sob a tutela de um conselho de paz presidido pelo próprio Trump e com a presença do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. O grupo terrorista Hamas informou que está analisando a proposta, mas afirmou que a resposta pode demorar vários dias devido à complexidade da comunicação entre os membros da liderança e do movimento, especialmente após a agressão israelense em Doha, numa referência ao ataque de Israel ao QG político do grupo terrorista na capital do Catar, no último dia 9 de setembro. Neste dia 1º de outubro, em 1661, o iatismo tinha a sua primeira apresentação na Inglaterra numa competição onde o rei Carlos II vencia o irmão dele, Jaime II. Em 1752, Benjamin Franklin, um inventor, cientista, escritor, diplomata e fundador dos Estados Unidos, realizava a famosa experiência com a pipa para provar a eletricidade nos raios. Em 1895 era fundado o jornal gaúcho Correio do Povo. Em 1908, o empreendedor e engenheiro mecânico norte-americano Henry Ford lançava o Ford Modelo T, o primeiro carro popular da história. Em 1946, os líderes nazistas eram condenados nos julgamentos de Nuremberg. Em 1964, os japoneses inauguravam a primeira linha férrea de alta velocidade ligando Tóquio a Osaka. Em 1970, a TV Excelsior encerrava as atividades depois de uma grave crise financeira. E em 1971, o Walt Disney World era inaugurado aqui em Orlando, na Flórida. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal. Eu peço também para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos aí do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos que você conhece, para que esse jornal isento, objetivo, sem manipulação, nem mimimi, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Aqui vai um forte abraço para o meu amigo Bruno Biasi Silva e para o Écio, o pai dele, lá em Nassau, nas Bahamas, para a Tânia Riz, meu amigo Álvaro Inácio Ferreira Filho, lá de Poços de Caldas, em Minas Gerais, Rosane Romero, Nelson Volpiano Filho, Leda Coelho, Elias Gomes Viana, lá de Cariacica, no Espírito Santo. Só se desilude quem se ilude. Alice Jovelina de Brito, José Carlos Oldoni, Eduardo Rocha, de Moeda, em Minas Gerais, Cacá de Souza e para o Juan Manuel Recoder Vidal. E mais uma coisinha. Na realidade, uma historinha bem curtinha, mas muito educativa. Um pescador vai para o alto mar e consegue pegar 10 peixes. As autoridades aparecem, tomam 5 dos peixes que ele ia vender e entregam para 5 desocupados, vagabundos e encostados. Resultado, o pescador se revolta, mas os desocupados aplaudem. No fim das contas, o desgoverno perde 1 voto, mas ganha 5. É assim que o mérito de quem produz é punido, para que seja possível comprar a dependência de quem não faz nada. Até a próxima.
Olá, eu sou Cláudio Lessa. Este breve segmento com mensagens edificantes e de elevação espiritual não tem a pretensão de promover uma religião específica, mas a partir de diversas tendências tem um objetivo muito simples, que é o de fazer com que você sinta o desejo de se comunicar com o nosso Criador mais frequentemente, especialmente para agradecer a Ele por tudo o que nós temos e por tudo o que nós somos. Cada dia fica mais claro que é preciso estreitar essa comunicação com o Pai Celestial, e é por meio da oração, por meio da prece, que nós podemos fazer esse contato direto com o nosso verdadeiro Rei, o Senhor de todas as coisas. Com isso, automaticamente nos associamos às forças do bem que Ele comanda e assim podemos auxiliar na tarefa de criação de uma nova era de paz, felicidade, harmonia, prosperidade e de evolução material e espiritual para o nosso planeta. Meu Deus, meu Pai de misericórdia, de joelhos me prostro diante do Senhor para agradecer pelo dom da fé que me permite, por meio da oração e da adoração, estar em comunhão com o Senhor. Com esta fé viva e concreta, eu lhe peço: tenha misericórdia do nosso planeta, derrame conforto e serenidade sobre a humanidade, fortaleça em nós a confiança no Senhor, para que possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos ensinou. Que o amor fraterno floresça dentro de nossos lares e se estenda a todos com quem convivemos. Nos conceda a paz mundial. Assim pedimos ao Senhor. Amém. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador e espalhe essa boa notícia. clnewsoficial.com. Neste momento de transição, é fundamental procurarmos entender as atitudes e o modo de ser dos companheiros de jornada com amor, fé e gratidão, em vez de julgarmos e nos magoarmos. Muitas vezes a aparência esconde problemas de difícil solução e que nem sempre o exterior, aparentemente tranquilo, está em paz. Na maioria das vezes, atrás de uma agressão, do desprezo ou de palavras ásperas, existe um espírito angustiado e sofrido. Oremos, pedindo à espiritualidade maior que nos envolva com vibrações de harmonia e paz, para que jamais revidemos ou nos igualemos a quem nos magoou. Apenas silenciemos. Este nosso breve encontro está terminando, mas eu quero, como sempre, aproveitar mais essa oportunidade para agradecer pessoalmente a você que faz parte dessa grande família que me prestigia com a sua audiência e pedir para que você fale sobre o meu site, clnewsoficial.com, para todos que você conhece, para que eles também possam acompanhar o meu trabalho e ficar bem informados. Aqui vai o meu forte abraço para o Reinaldo Ferreira da Cunha, Mineira Celieline, Ulisses Silva Neto, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, Carlos Melo, meu amigo Beckenbauer 100, Alexandre Augusto Gomes Alves, José Carlos Aranda, José Araújo Filho, lá de Guarabira, no estado da Paraíba, Bolsonaro 2026, José Roberto da Silva, Sérgio Cardoso, Regina Baltazar, lá do Rio de Janeiro, e para todos aqueles que de segunda a sexta-feira também estão ligados nas notícias apresentadas no CL News. Ah, e mais uma coisinha. Chegamos ao último dia do mês com o coração cheio de gratidão.
Que o Senhor renove as nossas forças, abençoe nossos caminhos e prepare um novo mês repleto de paz, vitórias e promessas cumpridas. Até a próxima!